Olá pessoal, tudo bem? Pessoal que está vendo esse vídeo na reprise agora, a gravação desse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre como construir autoridade nas redes sociais. Eu vou abordar o que é autoridade, por que autoridade é importante e eu vou dizer como que eu faço para construir essa autoridade nas redes sociais. Vou dar aqui 3 dicas para vocês exatamente de como eu faço, então fica até o final do vídeo aí. O pessoal já está chegando aqui. Pessoal da Web Produtora, olha, o Roberto já entrou. Olá, olá, gente. Olá. Aqui, deixa eu ver. Agora a gente tá mais transmitir ao vivo. Agora a gente tá mais craque. Agora a gente já tá aqui, ó, dominando a coisa. Boa noite, viu? Bárbara, Boa noite. tudo bem? Tudo. Deixa eu só arrumar que eu tô com a testa cortada aqui. Eu também. Não, eu tava dizendo, agora a gente já tá craque, né, Roberta? É a nossa segunda live, mas a gente já tá craque já. Sim, experts já. Experts. Deixa eu só ver aqui ainda. Aqui. Ai, eu acho que vou ter que subir mais um pouco, que a testa ainda tá cortada. A luz não ficou muito boa, mas passa, né? Tá. Pois é, tu sabe que eu coloquei aquelas rodinhas de luzinha, sabe? Só que eu não gosto muito daquilo, na verdade, porque fica um clarão no teu rosto pra quem... Sim, atrapalha. Atrapalha, eu me desconcentro, sabe? Eu tenho um certo déficit de atenção, eu acho, porque eu me desconcentro. Então eu coloquei um pouquinho de lado aqui só pra ajudar, mas não tô muito direto assim pra mim, porque realmente fica ruim. Ó, a Fê entrando ali, o pessoal entrando. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tá dando pra me ouvir bem? Tu tá me ouvindo bem? O pessoal que tá entrando tá me ouvindo bem? O meu também, pessoal, conseguem ouvir certinho. Eu tô um pouquinho rouco hoje, gravei bastante aula hoje, mas ainda pra live ainda tem voz. Tem voz. Eu ia dizer, tava brigando com o Robert? Não, Robert briga comigo. Roberto, e inclusive deixa eu iniciar aqui, né, enquanto o pessoal vai entrando, ali a Eliane Costa entrando. Oi, gente, boa noite. Deem um oizinho aí se vocês estão ouvindo bem, está tudo perfeitamente, tá? Eu quero te parabenizar, né, pelo Dia do Professor. Obrigado. Meus parabéns. Que missão, né? Ser professor realmente é uma missão, assim, maravilhosa. Eu sempre tive mais de uma função na minha vida, assim. Raramente eu trabalhei só em algum lugar. Mas quando eu comecei a dar aula, assim, dar aula para mim é aquela coisa... Tu deve saber, Bárbara, aquela coisa que eu não me sinto trabalhando. Cara, é realmente o que eu gosto de fazer. Então, teve uma época da minha vida que eu trabalhava o dia todo e dava aula de noite. Cara, de noite era o meu descanso. Era realmente dar aula, era o meu descanso. Sim. É uma coisa que eu amo realmente, paixão de fazer mesmo. Eu gosto muito e sou muito grato. Graças a Deus eu recebo um feedback bom, assim. Ai, coisa boa. Quando a gente faz o que ama, não adianta, né? Isso que é muito bom, assim. Mas meus parabéns. Obrigado. Deixa só eu colocar o tema da live, até pro pessoal que tá chegando agora, tá? É como construir... Deixa eu colocar aqui. Aquele momento mais chatinho do início, que é quando a gente tem que botar aqui como construir autoridade nas redes sociais. O meu telefone já completou aqui. Como construir autoridade nas redes sociais. A gente posta, agora a gente fixa. Que a gente vai expandir um pouco, né, Bárbara? Não só nas redes sociais, mas vamos fazer as redes sociais. A gente vai falar. A gente usou as redes sociais porque, na verdade, hoje em dia, todo mundo, né? A doutora Luana entrando. Que legal, gente. Seja bem-vinda. Hoje em dia, né, a gente fala redes sociais porque tá todo mundo, né? Nós colegas, nós advogados, a gente tá querendo aprender como estar nas redes sociais. Como se posicionar, como criar essa autoridade, né? Então, porque, como eu disse na outra live, a gente não... tentando tirar do teu rosto, tá bem no teu rosto os comentários, mas eu não tô...
Não tem, eu tenho medo de mexer, e dar zoom aqui. Uma vez eu fiz isso, eu dei zoom, ficou só a ponta do meu nariz aparecendo na live. O importante é a informação, né? A informação. Tá bom. E como a gente comentou na outra live, né, Roberto, que a gente abordou sobre persona, nós advogados somos novos nesse mundo, né? A gente está iniciando nisso agora. Eu, claro, já estou há 3 anos nessa jornada nas redes sociais, mas muita gente está iniciando agora. E o que a gente faz? A gente sabe que a gente quer até lá, porque tá todo mundo lá hoje, porque diz que também de lá a gente tem clientes, né? Mas como fazer isso? E essa questão da autoridade, ela é muito importante, né? Essa construção realmente da autoridade. Roberto, se tu me permite, eu quero começar esse assunto de como construir autoridade contando 2 casos que aconteceram comigo, que eu acho que isso vai ajudar, muitos colegas vão escutar isso e a ficha já vai cair, sabe? Claro. Já vão entender muita coisa. E eu essa live vai ser um pouco mais fácil de compreender, porque persona é algo tão técnico assim. Eu acredito que muita gente ficou com um pouco de dúvida, apesar da live ficar com dúvida. Mas aí, quem sabe, numa próxima a gente vai a gente aborda um pouco mais sobre persona, né? Porque a persona, ela aparece depois que tu entende, ela é simples. É simples. Mas para te entender demora, né? Bom, mas antes até mesmo de eu dar o exemplo, eu tenho um roteirinho, gente. Até já fica a dica aqui, colegas advogados que não têm coragem de fazer live, que têm medo de fazer live, tá? Façam live. Eu até hoje eu fico nervosa. Antes da live eu fico nervosa. Eu me solto durante a live. E é importante isso. E eu sempre faço um roteirinho, tá? Tem um roteiro. Por quê? Porque se eu me perder, se ficar... O meu maior medo, Roberto, quando eu comecei a fazer live, era eu ficar sem assunto. Justo eu que falo até pelos cotovelos. Eu tinha medo de ficar sem assunto, sabe? Então eu sempre fiz o roteiro, porque se der aquele momento assim, cri-cri, né? Ninguém fala nada, tu vai pro teu roteirinho. Tem o roteiro ali. Então ótima dica. Fica aqui já uma dica extra do assunto para quem tem medo de fazer live, tá? Eu sou advogada, quem já me acompanha aqui sabe, eu sou advogada há 8 anos, atuo na área de direito de família e faz 3 anos que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, né? Fiz ali 1 mês, 2 meses, pouquinhos meses sozinha, não conseguia porque não tinha a menor noção daquilo na época. Fui atrás do Roberto, da agência do Roberto, da equipe do Roberto, né, para auxiliar. E faz 3 anos que a gente começou as minhas estratégias nas redes sociais, né? E essa jornada, todos esses 3 anos ali, me fez aprender muito. E o que eu faço hoje aqui no meu Instagram é exatamente que nem... Eu não estou aqui na posição de mestre, né? Eu tô longe de ser um mestre em marketing digital, eu não sou isso. O que eu sou é alguém que já fez muita coisa e que aprendeu muita coisa, que hoje sabe estratégias que dão certo. E compartilha essas estratégias com outros colegas aqui nas redes sociais, né? Voou um pouco para mim. Tá. Travou, é que me ligaram. Eu não sei se tem como a gente evitar que liguem durante a live. Eu também mas... ligo, eu só bloqueio. Aí tu conclui, que daí acho que bagunçou. Tá, que eu tava dizendo exatamente que eu faz 3 anos que tô nessa trajetória nas redes sociais e eu compartilho tudo que eu aprendi e que eu faço, que sei que hoje dá certo, né? O que eu compartilho com os colegas aqui é exatamente coisas para quem está iniciando, né? Quem está iniciando e não sabe como fazer, ou quem já está há algum tempo e ainda está muito perdido, né? Então é basicamente isso. Aí queria fazer um comentário em cima do que tu falaste agora, Bárbara, de o quão é importante ter o exemplo de alguém que cria isso. Por quê? Porque às vezes, tanto o advogado, outro profissional de saúde, enfim, profissional liberal, ele acaba entendendo que é importante o marketing para ele se ter uma autoridade como profissional ou numa empresa.
E só que, cara, ele começa a estudar marketing, às vezes até fazer uma pós em marketing. Só que como ele, muitas vezes, num estudo teórico, ele não tem um exemplo prático para a aplicabilidade na empresa dele, no negócio dele, acaba se perdendo muito, demora muito tempo para conseguir usar tudo aquilo que ele está aprendendo na teoria e aplicar na prática. E tendo exemplos como o teu, é excelente, assim. Então, é uma dica, assim, que eu dou, assim, já no meio, assim. Cara, procure pessoas que são autoridades no teu tipo de negócio. No caso da advocacia, a Bárbara é uma excelente profissional. Sim. Ah, era isso. Muito obrigada. Não, e é isso, realmente essa ideia de modelar, de ver exemplos, né, de ver quem está fazendo. Eu sempre digo, não tem o pulo do gato, né? Não tem aquela estratégia que vai fazer tu da noite pro dia virar autoridade nas redes sociais. Não tem o pulo do gato, sabe? Hoje em dia tem muita gente vendendo o pulo do gato aí e não existe isso. O que existe é um conjunto de estratégias que vão dar certo. Agora, se tem uma coisa que te facilita sim, é modelar alguém que já deu certo. Isso sim. Isso te dá um certo atalho, porque ao invés de tu ficar em testes e testes, erros e acertos, é tu ir aí alguém que já fez, que já deu certo, e ver o que aquela pessoa fez que deu certo e pegar só o que tem de bom, né? Pegar só os bons exemplos e não praticar aquilo que foi ruim, né? Mas eu queria falar isso tudo porque na outra live eu não me apresentei. O Roberto é especialista em marketing, né, Roberto? Se quiser te apresentar aí um pouquinho para quem está vendo também hoje. Eu sou formado em marketing, né? Já formado faz uns 6 ou 7 anos. Eu me perco nas datas, tá? Mas Sim. trabalho com marketing digital há mais ou menos 10 anos. E eu também tenho MBA em marketing digital, também tenho pós em docência no ensino superior e outra pós em administração estratégica. E eu trabalho com estratégia de marketing, eu comentei, desde a época do Orkut, assim. Então, Nossa, nessa trajetória, a gente acaba porque, cara, não é porque eu tenho MBA, podia ter um mestrado em marketing. Cara, realmente te dá uma autoridade bem grande, te dá um conhecimento muito bom nisso, mas a prática faz toda a diferença. E graças a Deus, como eu trabalhei bastante tempo na agência, trabalho na agência, a Web Produtora, até podem seguir lá a Web Produtora, e dicas bem legais. Como eu trabalho bastante tempo na agência, eu tenho a oportunidade de ver diversos casos, e principalmente de empresas diferentes, de segmentos diferentes, e aplicar isso na prática. Às vezes a teoria a gente aplica, tá, mas não era bem assim, não funcionou direito, daí a gente tem que ajustar as estratégias para que dê certo. Então, a prática é muito importante. Assim. Sim, a prática realmente tem coisa que só testando, né? Só testando. É que nem quando um colega vem me perguntar que não é do nicho do direito de família, por exemplo. E aí eu passo para ele a informação de como eu faço. E às vezes eu digo, só que na tua área é diferente, a tua persona é diferente, muitas coisas tu vai ter que testar, né? Tu vai ter que testar. Agora, se tem uma coisa que é igual, acredito para todas, é a criação da autoridade. Essas dicas que eu vou dar aqui, o Roberto vai também trazer dicas, a gente vai conversar, porque a nossa live, né, aqui a nossa conversa entre eu e o Roberto é a ideia de a gente trocar essa experiência que a gente tem em relação a isso, o Roberto por ser o técnico e eu também por ter aplicado e testado muita coisa, e vocês estariam aqui vendo e consumindo, né, essa nossa troca de experiência aqui. Tá, agora vamos lá, conteúdo, vamos lá. Vamos começar abordando então o tema. Todo o santo dia, eu escuto depoimentos, eu atendo pessoas ou escuto depoimentos de pessoas que me acompanham nas redes sociais, tá? Todos os dias. Eu selecionei duas histórias de pessoas que fecharam um contrato comigo para explicar para vocês o que eu ouvi delas, tá? Porque, para vocês terem uma noção, e eu acho que esses exemplos vai valer toda a live, né? Toda a live já vai valer esses exemplos que eu vou trazer. Eu atendi um rapaz esses dias que fechou contrato aqui tudo mais comigo, aqui no escritório. E passado ali já no tempo, já na hora de assinar o contrato, Roberto, que nós já estava no final, já tinha conversado, tinha feito toda a parte que eu precisava ali fazer da estratégia, já estava no final ali.
E ele disse, ai, Bárbara, essa semana eu ainda fui num outro advogado, eu liguei para outros advogados, outro advogado me atendeu, e ele contando ali. E eu disse assim, tá, mas porque isso é muito interessante, gente, uma dica entre parênteses, né, já que sempre pergunto por que a pessoa fechou contigo, tá? Chega no final da conversa que vocês já estão ali mais tranquilo, que quebrou bem o gelo, vocês já estão conversando ali de uma conversa não formal, digamos assim, né? Eu perguntei, por que após ter falado com outros advogados, por que após ter ido numa consulta com outro advogado, ele estava fechando comigo? E ele me respondeu a seguinte questão, eu vi os teus conteúdos nas redes sociais. Eu vi os teus conteúdos nas redes sociais e pra mim, se tu tava ali falando aquilo, né, dando a tua cara a tapa, tu sabia o que tu tava falando e eu entendi. Tu fala de uma forma muito clara. Ele falou exatamente isso. Tu fala de uma forma muito clara. E eu entendi o que tu estava explicando. Segundo exemplo, tá? Também de uma moça que fechou essa semana comigo, que entrou em contato com 5 advogados antes de mim. E eu perguntei para ela, fechando o contrato, mesma situação, e o que te fez, mesmo falando com outros 5 advogados, fechar comigo? Ela disse, porque eu entendi o que tu falou. Tu me explicou a situação e eu entendi. Gente, 2 casos, mas isso são só 2 pequenos exemplos dentro de um monte de depoimento que eu recebo. Foi exatamente essa questão. Eu entendi o que tu me falou. E o que acontece? No eu entendi o que tu me falou, o que eu virei para essa pessoa? Autoridade. No momento que ela entendeu a minha explicação, ela viu em mim uma autoridade. Por quê? E o que é autoridade, né? A autoridade, depois o Roberto me diz o que ele pensa a respeito disso. Para mim, um conceito simples de autoridade é tu ver naquele profissional um profissional capaz de te ajudar. Só que dentro da advocacia, muitos advogados pensam que criar autoridade é mostrar título. Eles enchem a bio de título. Sim. Mestrado, doutorado, enchem a bio de título achando que isto é autoridade. Só que a autoridade para o teu cliente ideal, é eles entenderem o que tu explica. Tá? E muitas pessoas, inclusive, falam para mim, Bárbara, é incrível, parece que os advogados têm prazer de não se fazerem entender. Tá? Sei que talvez alguns colegas podem ficar mordidos em relação a isso, mas, gente, é um choque de realidade, de repente, para pensarem. Porque eu sempre pergunto e eu sempre escuto isso. Praticamente parece que os advogados têm prazer de não se fazerem entender. Então, essas pessoas, e aí vem a primeira questão, por eu me fazer entender, a pessoa sentiu confiança em mim em resolver o problema dela. Eu virei autoridade para ela. E aí a venda aconteceu. Porque a venda só acontece quando eu confio no profissional. Então, essa era a minha primeira parte inicial aqui, Roberto. Sensacional o que comentaste, Bárbara. E assim, até quero dar uma dica para quem está assistindo a live, tanto ao vivo quanto gravada, que se tudo der certo, de novo vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, vai se tudo der certo. A gente nunca promete. Reparem o que a gente faz aqui na live. Reparem que a gente não tem uma estrutura certinha, a gente não está dando um curso aqui, a gente está fazendo uma conversa. Não é palestra. E nessa conversa, repara quantas dicas já tiveram, tanto minhas quanto da Bárbara. Cara, prestando atenção, tu consegue pegar muita dica aqui, que com certeza vai ser útil para o teu negócio. Tu comentaste, Bárbara, de novo, assim, minha cabeça borbulha de tanta coisa que dá para comentar em cima disso. Mas, tentando ser sucinto, assim, tu comentaste da autoridade, da clareza. Da confiança, da clareza. Isso, e da clareza da informação. Eu entendo, assim, o profissional, principalmente da área da advocacia. Às vezes é sem querer que eles fazem isso, porque tu te acostuma a isso, né? Tu aprende isso na faculdade, e na faculdade tu acaba não aprendendo, cara, que tu tem que transmitir essa informação, essa clareza, para alguém que não é do direito, para alguém que não entende. Às vezes, e é muito comum, acontece comigo também. A gente usa muitos termos que, cara, a gente trabalha com isso, a gente viu tanto que aquele termo é extremamente comum, mas para outra pessoa não é.
não é um termo, quando eu comecei, acho que a dar aula de marketing para dentistas, numa pós, cara, eu falava direto coisas que para mim são muito tranquilas, que é demanda. Eu falava demanda, 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 e uma hora eu perguntei, você sabe o que é demanda? As pessoas não sabiam o que era demanda, e tudo bem não saber, porque eles não participam não são dessa área. Eles não são obrigados a saber. Os nossos Isso. seguidores, né, digamos assim, as pessoas que nos acompanham, não são obrigados a saber aquele termo, aquilo ali que é realidade nossa, da nossa profissão. Isso, exato. Então a gente tem que sempre puxar entre, mas tem que voltar lá atrás, e beleza, esse termo que eu estou utilizando, essa forma de explicar, ela é uma pessoa que não entende nada de direito, não entende nada desse serviço, ela vai conseguir entender. É esse exercício que a gente tem que fazer na hora de transmitir, tanto nas redes sociais quanto em outros canais, assim, a informação, quanto ao vivo também, né? Sim, sim. O interessante, se tu tem um irmão, sei lá, alguém próximo a ti que não é do direito, quando tu grava um vídeo, tu escreve um post, né? Pede para essa pessoa ler e ver se ela entendeu. Né? Outra dica, pescou a dica, outra super dica. Porque é bem isso, né? A nossa intenção, a minha e do Roberto, a gente aqui não é uma palestra, não é nada formal. Eu não gosto de embora eu seja advogada, que temos muitas formalidades, eu sou uma pessoa que não gosta de formalidades, é o mínimo do mínimo mesmo. Então, a ideia das nossas lives aqui é ser essa conversa rica de conteúdo. Né? Rica de conteúdo, com muitas dicas, muitos insights, enfim, né? Muita coisa que a pessoa possa realmente adquirir aqui de conhecimento. Show, sensacional. E o Luciano, o IT Gomes, que se não me engano é o Luciano, conhecido meu, ele comentou alguma coisa ali. Eu acho que até assim, vamos tentar parar um pouquinho antes da 1 hora hoje para ver se a gente faça perguntas, né? Isso, na passada a gente acabou terminando. A gente começa a falar. Assunto, né? É muito assunto. Mas a gente vai ter uma sequência de lives aí, né, Roberto? A gente vai vir com uma sequência de lives. Com certeza. O que eu posso comentar mais em cima do que tu falaste, Bárbara? Eu lembro que... Vamos entrar um pouquinho na autoridade digital que tu comentaste, deu a tua visão de autoridade. Sim, o que é autoridade, né? Isso, e de uma forma simples, natural, é o que tu comentaste. Mas como que nós conseguimos essa autoridade? E uma dica, se a pessoa tá atenta na live, essa dica já foi dada bem no início da live, quando a Bárbara falou de professor e eu comentei o que eu gosto de fazer. Para te ter autoridade, tu tem que falar de algo que tu gosta, do que tu ama. Se tu não faz questão, se tu não gosta, tu não tem prazer naquilo que tu está falando, naquilo que tu está transmitindo, dificilmente tu vai conseguir ser uma autoridade digital. Vamos dizer, mas tem tal pessoa que ela conseguiu e tal, ela nem gosta de fazer isso. Consegue, mas aí tem toda uma equipe de marketing atrás, a pessoa vira um ator, na verdade, né? Ela vira um personagem. Um personagem. E isso não é legal. Isso é muito difícil também de acontecer. Então primeira dica, né? Que nem tu comentaste, Bárbara. Eu lembro lá no início, né, que a gente fala das estratégias e tal, e não tinha ainda bem definido ali qual segmento específico que tu queria pegar, né? Então, quando tu decidiu, e cara, é esse segmento aqui que eu gosto, é assim que eu gosto de falar, as coisas fluíram muito melhor, né? Não, isso foi exatamente, gente. Eu comecei com direito contratual, eu comecei com empresa, a gente começou e ia, até que eu de fato botei na minha cabeça, não, é direito de família e deixa eu assumir isso. Porque muitos advogados, às vezes a gente tem medo, e era um medo meu, de se posicionar como especialista nas redes sociais e perder clientes. Né? Porque eu deixo de abranger todas as áreas do direito, mas muito pelo contrário, tu ganha muito mais cliente, né? Então, no momento que eu foquei na área que de fato eu gostava e foquei na persona que de fato eu gostava de trabalhar, aí as coisas fluíram. Alcançamos agora mais de 10 mil seguidores já lá no Instagram, né, Roberto? Conseguimos maravilhoso, engajamento aumentando horrores depois que eu foquei na persona que eu gostava de trabalhar. Maravilhoso mesmo.
Roberto, o que eu quero falar também aqui, que eu até anotei para eu não perder esse fio da meada e também não te atrapalhar na tua linha de raciocínio. Acho que uma primeira dica da live, na verdade, está no nome da live, né? Porque como construir autoridade? A autoridade se constrói. Porque assim, a autoridade é a percepção do outro em relação a ti. É uma percepção que o outro tem. Então, não é que tu diz que é autoridade, agora é que tu é. Exato. Essa percepção eu construo no outro. Então, e é por isso que a gente está abordando aqui como construir essa percepção de autoridade. Inclusive, já falando aqui sobre eu sempre falo do script de atendimento, né? Para agendar a consulta. O script que eu utilizo para que o cliente aceite pagar pelo valor e agende a consulta comigo. A primeira coisa que eu sempre parto do pressuposto quando ele entra em contato comigo é que ele não sabe quem eu sou, que ele ainda não me vê como autoridade. E que um dos meus trabalhos ali naquele script de atendimento é construir essa percepção de autoridade nele. Então, percebam, gente, por que não tem pulo do gato? Por que não existe uma estratégia? Porque tu tem que compreender, e o meu perfil é muito assim, Roberto, neste Instagram aqui, muitas vezes eu tentei dar dicas, sabe? Aquelas dicas rapidinhas. É como marketing, faça isso, faça aquele outro. Não é o meu perfil. O meu perfil é muito mais aprofundado. Eu gosto de trazer o conteúdo de forma aprofundada. Por quê? Porque não adianta. Não adianta eu vir aqui e dizer, esse é o roteirinho de atendimento. Se tu não entende o porquê atrás de cada coisa. Se tu não entende o que é autoridade, se tu não tem essa visão aberta, essa mentalidade, que o cliente que entrou em contato contigo, ele não sabe que tu é autoridade, ele não te vê ainda como autoridade e que essa autoridade tu precisa construir. E não é construir essa autoridade dizendo eu sou especialista em direito de família. Isso mais ou menos ajuda, mas é um pequeno detalhe, não é isso que de fato vai construir a autoridade. O que vai realmente fazer essa sensação do cliente confiar em ti é ele entender o que tu fala. É tu conseguir te explicar de forma clara. Perfeito. E dentro do que tu comentaste, não é tu dizer que é especialista que vai de fato as pessoas vão te ver como autoridade. Mas tu tem que ser especialista. Essa é uma outra dica. Tu tem que ser especialista naquele assunto, porque se tu não domina completamente, como é que se torna especialista em um assunto? Estudando muito e continuando estudando e nunca parando de estudar. Estudo. Se tu não é especialista naquele assunto, se tu estuda de forma rasa, mas tu te aborda como uma autoridade no assunto, tu te manifesta como uma autoridade no assunto, e tu de fato não é, em curto período de tempo, entre aspas, né, as pessoas vão perceber. Então, aquela audiência que tu começou a construir vai começar igual um gráfico, né, que sobe, vai começar a descer, porque as pessoas, tu não vai ter mais conteúdo para falar. Como a Bárbara comentasse, não adianta dar uma diquinha rápida ali, quer aprofundar no assunto. E para te aprofundar no assunto, tu tem que ser especialista, tu tem que entender muito sobre aquele assunto, tem que gostar daquele assunto, tem que falar e nunca vai acabar. Nunca termina o conteúdo. Porque todo dia acontecem coisas novas, tem situações novas, experiências novas, conteúdo novo. Então, tu te manter atualizado vai fazer com que realmente tu seja autoridade no assunto e seja reconhecido por essa autoridade. Se tu estudar para ser autoridade, tá aí um detalhe, tu estudar para ser autoridade não é legal, não funciona. Tu tem que estudar para ti ser especialista, para ti mesmo como profissional. E daí, automaticamente, tu transmitindo isso para outras pessoas, que tu acaba construindo a autoridade. Sim, exatamente. E isso da prática ajuda muito. Tu perceber o que as pessoas te mandam nas redes sociais, muito do meu conteúdo, ainda mais agora que o meu engajamento aumentou horrores, é construído com base nas perguntas que eu recebo. Né? Então, é com base nas perguntas que eu recebo, aí eu tenho a prática do atendimento, eu tenho a prática porque eu estudo não só a lei, já fica mais uma dica para os colegas. Muita gente já falou exatamente isso para mim.
Bárbara, a diferença dos teus vídeos é que tu não aborda a lei em específico. Tu fala como que os juízes decidem, porque é isso que a gente quer saber. Eu quero saber as minhas chances de ganhar um processo. Como que o juiz define a pensão? Como que o juiz faz tal coisa? Então, eu mostro autoridade para a pessoa quando eu digo assim, porque os juízes falam de tal coisa. Ela, nossa, ela tem conhecimento de como o judiciário decide. Então, isso realmente gera também autoridade. Eu nem tinha preparado eu nem cheguei na minha segunda dica de autoridade, mas é como o Roberto falou, a gente vai trazendo muito conteúdo aqui. Roberto, até só para situar um pouco, para não deixar perdido muito o pessoal, a minha primeira dica, tá? Tu já deu ali algumas dicas. A minha primeira dica de autoridade, para ficar claro, de criação de autoridade, é produzir muito conteúdo. Inclusive, esta, né, é uma das minhas estratégias lá no meu Instagram, no outro que eu posto conteúdo de família. É muito conteúdo. Muito conteúdo é a minha dica de autoridade. Por quê? Como já ouvi, né? Bom, se ela tá falando sobre aquilo, ela fala tanto sobre isso. Tá me ouvindo? Voltou tá. Agora. Como já me disseram, se ela fala muito sobre isso, ela posta muito sobre isso, então ela vai poder me ajudar. Nunca se esqueçam primeiro disso. O que é ser visto como autoridade? É ser visto como alguém que é capaz de resolver aquele problema da pessoa, tá? E tu vai fazer isso através de conteúdos claros, conteúdos que as pessoas consigam entender o que tu está falando, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o teu conteúdo ajudar quem está lendo, quem está consumindo aquele conteúdo. Roberto, eu não sei como que tu produz conteúdo, tá? Quando eu vou sentar para escrever um conteúdo, primeiro eu escrevo o tema, depois eu paro e olho para aquele tema e digo, tá, quem vai ler isso aqui agora? Vai fazer o que depois de ler isso aqui? Eu vou ajudar no quê? Eu vou resolver qual dúvida? Que dor eu vou ajudar? Sabe? Exatamente eu paro para pensar nisso. A minha persona, eu leio esse conteúdo aqui, que dúvida dela eu tô sanando em específico? Quando eu posto aqui para vocês, aqui advogados, eu penso, o que esse colega, ao ler esse conteúdo aqui, ele vai poder aplicar hoje? Né? Ele já vai sanar de dúvida dele? Então, a segunda dica para gerar autoridade é exatamente isso. É construir um conteúdo que a tua persona, ao ler este conteúdo, ela se sinta ajudada. Bah, me ajudou. É maravilhoso isso. Ela tem que ser uma pessoa no início, antes de ler o conteúdo, e quando terminar o conteúdo já tem que ser outra pessoa. Tem que ter um novo conhecimento ali. É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. Essa transformação, né, que a gente fala. E por isso que é tão importante, às vezes, na tua biografia do Instagram, tá? Ao invés de títulos, tá ali qual é a tua missão, qual é o teu propósito, que transformação tu quer gerar nas pessoas, tu tá ali para quê, né? E inclusive constantemente, que nem eu faço, constantemente tá explicando o porquê que tu faz aquele conteúdo, por que tu tá ali nas redes sociais, por que tu quer ajudar as pessoas, né? Qual é a intenção tua ali? Isso também é muito importante. E sem medo, né, Bárbara? Que eu vejo muitas pessoas, e quando eu falo muitos, realmente é muitos, que a gente acaba lidando com a agência e acabo tendo contato com muitos profissionais têm esse medo, cara, mas se eu ficar entregando conteúdo, tem duas objeções que eles têm, já deve conhecer as duas. Uma é a vergonha, o que os outros profissionais vão falar de mim, porque eu não estou falando de forma técnica, isso não é bem assim, o que eles vão pensar de mim? Perca, tu não tá criando para outro profissional, tu tá criando para os seus clientes. Ótimo. E a segunda é não ter medo da concorrência. Porque muita gente tem medo, mas eu estou explicando tudo como funciona, o meu concorrente aqui, ele vai ver, se ele não souber disso, ele vai aprender sem medo. Sem medo da concorrência. Eu até, de vez em quando eu anoto aqui, Roberto, para não te atrapalhar no que tu tá explicando, eu anoto para eu não perder, né? Porque são sacadas muito boas, assim. Eu sou muito modesta, né?
Eu sou muito modesta. Minhas sacadas são muito boas. São boas mesmo. Mas é muito modesta. Eu quero falar para os colegas advogados, primeiro, essa questão da vergonha. Quando eu comecei a postar conteúdos há 3 anos atrás, e eu não explico, eu sempre fui assim, para o meu cliente aqui nesse momento que eu tô atendendo o cliente, eu não sou técnica, né? Eu uso termos que o cliente entenda. Aquele termo que é corriqueiro, que é do dia a dia do cliente, que ele entenda. Quando eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a fazer da mesma forma. Eu comecei a explicar como eu estaria falando para o cliente. E aí veio essa primeira vergonha. O que os colegas advogados vão pensar, o que os colegas advogados vão dizer de eu estar falando daquela forma, de eu estar explicando daquela forma. Só que, gente, vocês não estão produzindo conteúdo para advogados. Claro, neste perfil que vocês estão assistindo, eu produzo conteúdo para advogado. Mas no meu outro perfil, que eu falo sobre direito de família, eu não estou ensinando direito de família para advogados. Tá? Então vocês têm que ter isso na cabeça. O que interessa é vocês não estarem ferindo o código de ética e vocês estarem se fazendo entender pela persona de vocês. Sabe? Esqueçam o advogado, o colega, porque o colega tá ali, tá olhando. O colega que tá perdendo tempo apontando o erro do outro colega, por favor, né? Que nem eu digo, eu olho o perfil de colegas para ver ideias, muitas vezes, para ver, nossa, olha que legal isso aqui, né? Porque eu tô naquela pegada de aprender, de ver o que tem de melhor, o que tem de novidade do marketing, a gente tá ali em cima disso, mas não para estar vendo, apontando o dedo porque o colega tá fazendo. Eu, particularmente, não perco meu tempo com isso, né? E outra questão é essa questão da concorrência, de que tu tá ensinando. Eu ensino nesse perfil, eu ensino advogados a fazerem o que eu faço. Tenho colegas aqui de Canoas que me acompanham sobre como aprender a cobrar pela consulta, que seriam meus concorrentes, né? Só que eu não penso dessa forma porque não existe concorrente da Bárbara. Sabe por quê, Roberto, que não existe concorrente da Bárbara? Porque Bárbara só tem uma. Exatamente. Bárbara só tem uma. Roberto só tem um. Sabe? A doutora Luana que estava ali, doutora Luana só tem uma. O que eu quero dizer com isso? A tua forma de atender o cliente, de dar atenção, de explicar, é só tua. Ninguém copia isso. Sabe? Ninguém vai copiar. Semana retrasada a gente falou na live sobre persona, né? A gente não comentou muito, mas tem a persona da tua marca, da tua empresa, que muitas vezes é tu. No caso da Bárbara, é tu. E não tem como copiar a persona da marca. Só nós pessoalmente vamos explicar do jeito que a gente explica, falar do jeito que a gente fala. Então, por mais que tentem copiar, nunca vai ser igual. E por isso, né, Roberto, é tão importante ser autêntico nas redes sociais. Essa questão de ser autêntico, de ter um propósito, de colocar o teu jeito de falar, isso aí é essencial. Contar história. Hoje, por exemplo, lá no meu Instagram, eu tava, para explicar um tema, eu contei uma história minha. Como que foi eu conhecer meu pai aos 12 anos, meu pai me pagou pensão, eu completei a maioridade e meu pai continuou pagando pensão. Isso tudo é para explicar uma pergunta que uma seguidora me mandou. Só que assim, desse jeito eu me conecto com a minha persona. E ninguém vai copiar a minha história, ninguém vai copiar o meu jeito de falar, né? O meu T lá, o meu 20, lá de Santana do Livramento. A gente é gaúcho, a gente acha que não tem sotaque, né? Eu acho que acompanha de outros estados, a gente deve ter um sotaque bem peculiar para eles, assim. É verdade, né? É verdade. Sabe que eu tava falando com uma advogada esses dias e eu e uma advogada nas tratativas e ela era do Paraná, eu acho. Eu não me lembro, mas ela era mais lá de cima. Acho que era, eu não me lembro, não vou mentir para vocês. Mas ela tinha um sotaque muito diferente. Só que quando eu mandei um áudio para ela, ela primeiro me respondeu: ai, que bonitinho o teu sotaque. Antes mesmo dela me falar sobre as tratativas de acordo, né? Ela disse: que bonitinho o teu sotaque. O nosso sotaque, e o meu ainda, né? É diferente do sotaque do pessoal de Porto Alegre. Porque eu ainda tenho o sotaque da fronteira.
que a gente puxa o E mais, né? A gente tem essa questão. E é isso, gente. No início, eu já tive crise de identidade de ser essa Bárbara que fala leite quente, né? Ser essa Bárbara que fala assim nas redes sociais. Eu, por muito tempo, tentei montar um personagem e não falar dessa forma. Ser uma advogada polida, com um palavreado um pouco mais rebuscado. E só que eu não estava sendo eu não estava conectando. Sabe? Eu não estava conectando. E quando eu pensei, digo, chega, né? Eu sou dessa forma. Quem vem no meu escritório vê que eu sou dessa forma, eu tenho que ser essa mesma pessoa nas redes sociais. E foi exatamente isso que eu passei a fazer e que realmente conecta muito mais mesmo. As coisas fluem de uma forma muito melhor também, né? Porque a gente é autêntico, somos nós mesmos ali. Verdade, verdade. Porque não tem, né, Roberto? Não tem como tu montar um personagem e esse personagem se manter por muito tempo. Não tem, tu não consegue ser aquela, se tu não é de falar difícil, se tu não tem essa postura, enfim, tu não consegue manter aquilo ali. E o seguidor, ele sente o cheiro da falsidade de longe. Sim, foi o que eu comentei no início. Vai tentar montar um personagem, tem uma equipe de marketing ali te pulindo, mas não se sustenta. Sustenta por pouco tempo. Exatamente, por muito pouco tempo. E aí fica aqui uma questão, e talvez tu, como um profissional da área, tu deve ter essa visão, assim, muita gente está nas redes sociais hoje. Choveu agora gente iniciando o perfil profissional, gente fazendo promessas de ganhos financeiros, gente montando personagens. Só que assim, ó, essa gente, daqui um tempo, vai ter uma limpa natural, né? Ela vai sofrer. Acho que as redes sociais daqui não sei quanto tempo, né? Mas vai sofrer uma limpa. Não sei o que tu pensa a respeito disso, mas vai ter uma queda. Vai ter muita gente se queimando. Com certeza. Isso não é desde agora, não é de agora, tá? Sempre teve isso. Então, tem aquela pessoa que monta esse personagem que nós comentamos aqui, tem aquele conteúdo raso, só que o que ela faz? Ela investe tudo naquilo e faz o máximo que ela consegue. Daqui a pouco quer te vender um curso, daqui a pouco quer te vender um serviço, e ela vende para 2, 3 ali e essa pessoa some. Desaparece totalmente porque não se sustenta. As outras pessoas começam a perceber, cara, não é tudo aquilo que me prometeu, não é real isso, não parece o que ele fala, não é o que ele aplica, não é bem por aí, não é assim. E isso vai aos tempos, como tem o gráfico, né? Sobe, mas vai depois descendo e desaparece. Vai desaparecer muita gente aí. Exatamente. Porque não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. E, inclusive, Roberto, isso que tu falou ali da pessoa ter 2, 3 ali, comprou teu curso, tá? 2, 3 pessoas compraram teu curso e tu não consegue dar assistência, tu não entrega, né? Isso tu vai acabar te queimando. E na advocacia é a mesma coisa quando o cliente contrata. Ok, o cliente amou a Bárbara nas redes sociais. Aí o cliente contrata a Bárbara e não é aquilo. Por isso que no meu curso que eu tenho para advogados, o meu curso é como atrair, encantar e fidelizar clientes. Porque não basta atrair, tu tem que saber fidelizar. Tu tem que saber, porque o sucesso do advogado está em saber fidelizar o cliente, em saber superar as expectativas do cliente. E esse pós-venda, que é o momento da entrega em si. Se eu vendo um curso, eu estou entregando ali a minha aula. Eu, como advogada, eu estou entregando o meu serviço, todo aquele processo, aquele momento que a pessoa vai ter comigo, né? E mostra aquela dedicação, né? Porque muita gente, eu comentei antes, aproveita, não, mas as redes sociais estão bombando, eu estou em casa, vou lá, faço um curso, entrego e depois eu vou sumir e esquecer. Não. Tem outros profissionais e tu, por exemplo, tá ali, tá no dia a dia, continua trabalhando, vai estar atualizando. Então é importante alguém que está imerso, alguém que surgiu e vai sumir daqui a pouquinho. Sim, sim. Ô, Bárbara, eu tava olhando o horário aqui, ó. Tem que cuidar. Gente, 15 para as 8. Tá.
Eu queria, antes de tu continuar, que eu sei que tu ainda tem roteiro aí, eu queria te fazer uma Tem mais pergunta, um. Bárbara. Diga. Tá? Tem mais um, ótimo, vai dar tempo então. É consulta jurídica? Não, não. Não, deixa eu fazer uma pergunta sobre a autoridade. Quantas pessoas eu preciso, já que a gente falou de redes sociais, né? Quantos seguidores no Instagram eu preciso para ser uma autoridade digital? Eu acho que do meu ponto de vista, não tem número de seguidores, tá? Do meu ponto de vista, essa questão do... Posso fazer um parênteses? Desculpa te interromper. O pessoal não sabe, a gente não combina as perguntas antes. Só que eu perguntei isso. Estava combinado, Bárbara? Não estava combinado. Eu perguntei se eu sabia que tu ia dar a resposta certa, viu? A gente está entrosado. A gente está entrosado. E eu acho assim, gente, realmente não existe número de seguidores, tá? Tem muita gente falando em número de seguidores, como se fossem coisas, né? Como se fossem coisas. Por exemplo, que nem eu postei essa semana que eu alcancei 10 mil seguidores e eu fui agradecer e eu expliquei por que 10 mil seguidores para mim é importante, pela minha missão de levar conhecimento e ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais acertadas. Então, isto para mim foi a vitória e não o número. E desde que eu tinha 1, 2, 3 seguidores, eu dava a mesma atenção. Eu me portava da mesma forma. É claro que quando eu tiver com 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, talvez eu não vou conseguir ler a mensagem de todo mundo. Talvez isso vai ser um pouco difícil, né? Porque hoje eu faço questão de eu mesma estar ali dando atenção. Mas quando eu digo dar atenção, significa que eu já postava conteúdo como se eu tivesse uma plateia cheia. Eu já falava nos stories como se eu tivesse uma plateia cheia. Porque o que interessa para mim, se tem uma pessoa consumindo o meu conteúdo, yes, que bom, que legal isso. Se eu ajudei uma pessoa. E é importante comentar que tu conseguiste 10 mil seguidores agora, e são 10 mil seguidores reais. São pessoas que viram o teu perfil, se interessaram pelo teu conteúdo e estão te seguindo. Não é aqueles boot, robô, ou a gente ficou desesperado pedindo para seguir qualquer pessoa, parente, pai, mãe. Não, cara, são pessoas reais, entendeu? Sim, sim. E isso é legal, isso é importante. Vale então 10 mil seguidores do que 100 mil que não são reais, que não estão ali, estão ali realmente enganjados, envolvidos no teu conteúdo, interessados no teu conteúdo. Então, às vezes, vale, mas eu comecei agora e eu só tenho 300 seguidores, 200 seguidores. Cara, faz o que a Bárbara comentou. Vale mais tu ter então 200 seguidores que realmente estão enganjados, estão interessados em ti, podem vir futuramente a fechar algum serviço, vender algum produto para ele, enfim, podem vir fazer, do que tu ter 10 mil, 20, 30 mil seguidores, não são pessoas reais. Sim. Né? São pessoas que tu incentivou eles a te seguir. Tu incentivou. Né? Sem ter um conteúdo de verdade. É muito maluco isso, porque as pessoas hoje em dia falam só 300 seguidores. O que são 300 pessoas dentro de uma sala, gente? Imagina, que nem aqui a gente tá com 8, 9, varia ali um pouco de 10 pessoas. São 10, não são só 10 pessoas, são 10 pessoas doando o tempo delas, escutando o que a gente tá falando, né? A mesma coisa é tu ali com o teu só 300, só 200 seguidores. Olha quantas pessoas que estão doando o tempo delas, prestando atenção no que tu tá falando. E se tu consegue ajudar uma pessoa, isso tá maravilhoso, tá maravilhoso. E isso é bem real, Bárbara. Desculpa só te cortar, porque até um exemplo pessoal, eu já dei palestra em evento para 5 pessoas. Quando o evento não é com o intuito de fechar algo, né? Negócio, porque eu quero ensinar alguma coisa, enfim, cada evento é específico. E já dei palestra para 5 pessoas e dali vim pessoas e fechar negócio comigo. Então, como é importante a gente... podia ter desanimado, mas... Não lembro o que aconteceu na época, que daí acabou dando um erro de data e vieram poucas pessoas. Eu podia ter desanimado, talvez nem ter dado aquela palestra naquele momento, mas não, cara, tem 5 pessoas... Eu tenho que respeitar essas pessoas que estão aqui e dar o conteúdo como se fosse para 300, para 1.000 pessoas. E foi isso que eu fiz. Exatamente. Porque se tu não souber, né, Roberto? Se tu não souber... se tu não der o teu melhor para 5 pessoas, tu não vai dar o teu melhor para 10 mil pessoas, né? Isso é fato, sabe? Tá me ouvindo?
Tô só vou botar aqui para carregar, tem muito que cai a bateria. Ah, tá. Então, isso assim, até colegas que estão iniciando nas redes sociais hoje, que talvez tenham poucos seguidores, deem o melhor, é que nem tu entrar numa palestra, não interessa se tem 1 milhão, porque se tu não cuida bem de um, tu não vai cuidar de um, tu nunca vai ter 1 milhão. Se eu não fizesse o meu melhor para 2, 3 seguidores, eu nunca ia chegar em 10 mil seguidores. Tá, e aí para nós finalizarmos aqui, pode falar. Tá, para nós finalizarmos, então, a minha primeira dica foi: poste muito conteúdo nas redes sociais e de forma simples. A minha segunda dica é: sempre pense em como que aquele conteúdo vai ajudar a pessoa que está lendo. E a minha terceira dica: tenha alguns conteúdos densos, tá? Que exatamente fecha muito isso, e a gente não combinou, né, Roberto? E fecha muito com o que o Roberto falou, para que tu não seja raso. Porque a pessoa vai ver se tu é autoridade numa live de 1 hora. Né? Numa live de 1 hora que ela vai ver se tu entende do que tu tá falando. Um conteúdo mais denso do YouTube, ela vai ver. Numa dica ali de 2, 3 coisinhas no feed, ela não vai ter essa percepção da tua autoridade muitas vezes. Por isso que é bom os stories. Eu uso muitos stories, muitos stories. O Roberto no início, né, não gostava que eu usasse muitos stories, mas foi o meu jeito, né? Aí a gente entra pela aquela questão do estilo. Falar. Quer? Eu desisti, tu continuo usando vários. Vários. Não adianta. A Bárbara tenta só 5, 6 stories. Eu faço 30 stories no dia. E o pessoal me acompanha, o pessoal gosta e foi indo. E tudo é teste, né, Roberto? É teste, não adianta. Mas façam lives, tá? Porque conteúdos densos geram uma autoridade. Porque é no conteúdo denso que a pessoa te conhece mais. Tu consegue... Olha quantas coisas aqui eu contei que vocês conseguiram perceber quem eu sou. Conseguiram ver como a minha forma de atuar do Roberto. Vocês conseguem conhecer melhor a pessoa. E quando a gente conhece melhor a pessoa, a gente passa a confiar. E não esqueçam, venda é confiança. A pessoa tem que confiar em ti. Então, a pessoa confiar em ti, a pessoa ela vê essa autoridade exatamente num conteúdo mais longo, mais denso. Eu acho que é isso, Bárbara. O que tu acha? Não, eu acho que é isso mesmo. Não temos perguntas aqui, né? O pessoal, se quiser mandar pergunta, pode me mandar pelo direct. Aqui eu posso dizer isso, né? No outro meu perfil eu não posso dizer dúvidas, me mandem no direct. Gente, não pode. Não pode esse tipo de coisa. Nessa live, aqui nesse perfil eu me aproveito, né? Aqui nesse perfil eu posso dizer, tá com dúvida, me manda no direct. Então, o pessoal que ficou com dúvida, que quer sugestão de live, enfim, manda aí pra gente que a gente vai fazer uma sequência aí de live sobre o assunto. E eu queria então agradecer todo mundo que ficou até o final aqui com a gente, todo mundo que tá aqui, que cedeu esse tempo, tá aqui com a gente, né? Realmente isso para nós é muito importante. Queria agradecer o Roberto mais uma vez, né? Deixou de estar com o Robert para estar aqui com a gente, compartilhando o conhecimento dele. E aí, eu não sei se o Roberto quer falar alguma coisa. Quem puder e quiser me seguir lá no Instagram é prof.robertooliveira. Não estou postando coisas tão constantes como eu faço geralmente, exatamente por causa do Robert. Que tu comenta Robert, as pessoas não sabem quem é Robert. Robert, meu filho, fez 4 meses agora, então eu estou curtindo muito estar com ele. Preciso desse momento, mas Ai, que lindo. Na próxima live tu tem que trazer ele para mostrar para nós. Eu falei isso para Priscila, vou trazer o Robert aqui. Mas ele traz o Robert só para dar um oizinho pra gente. Ele gosta de falar muito, então ele não vai ficar quietinho ali. Mas só um adendo só. É interessante que eu gravo, às vezes, eu tenho um grupo de WhatsApp ali que eu gravo áudios de marketing para algumas pessoas. E quando eu gravo ali, áudio de 2, 3, 4 minutos no máximo, às vezes eu tô com o Robert, eu gravo, porque eu sei que quando eu começo a gravar, é impressionante, ele para de falar, que ele grita, enfim, e ele para e fica me olhando, é como se ele ficasse prestando atenção no que eu tô falando. Ele já quer aprender as dicas. Sensacional. Ele já quer aprender. Ah, que legal. Bom, Roberto, não sei se quer colocar mais alguma coisa, os teus dogs aí?
Não, eu tive que agora dá para ouvir bem, né? Aham. Pessoal, é tudo que a gente comentou na live. É um show de dicas. Acompanha, Uhum. fiz a live lá no IGTV. Assiste de novo. Assiste de novo, porque no meio da nossa conversa tem muitas dicas que não são dicas rasas. O que é um conteúdo raso? Exatamente. O que é um conteúdo raso? Posta todos os dias stories. Cara, isso é um conteúdo raso. O que é um conteúdo denso que a Bárbara está falando? Não. Posta nos stories, fala, dá exemplos pessoais, fala com a linguagem que o cliente te entenda e não com outros advogados. Isso é um conteúdo bacana, isso é um conteúdo... Uhum. Façam lives. Façam live, né? Façam lives de vez em quando, né? Esqueçam a vergonha. Eu tô aqui, gente. Eu fico sempre nervosa antes das lives e depois flui. Depois a gente começa a falar e flui, né? E uma dica que vocês podem fazer para quem fica nervoso é fazer com outra pessoa, que nem eu faço com o Roberto. Com outra pessoa, tu não fica naquela pressão que é só tu falando, né? E também vocês não precisam ter a preocupação. A gente dá um suporte aí. E tu não precisa ter aquela preocupação também que eu tenho que falar 1 hora. A live pode ser de 20 minutos. Falou o conteúdo em 20 minutos e encerra a live também. Então, que isso era uma preocupação que eu tinha no início. Eu vou ter que ficar 1 hora falando, né? Só que depois até falta tempo pra gente falar. É incrível. Mas então tá, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Roberto também, uma boa noite. Manda um beijo pra Pri. Obrigado. Um beijo pro Almir, Papo Trabalhista, né? Tá bom então, gente. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço.